Colegas e amigos petroleiros, boa tarde. Hoje é 30 de outubro de 2021 e são aproximadamente 16 horas. Hoje é o segundo vídeo que eu faço. O primeiro eu espero que você já tenha visto e está relacionado à cobrança extemporânea que a AMS está fazendo, onde uma carta da APS informa que essa cobrança se refere a parcelas não cobradas quando da aposentadoria de nossos colegas. Se você está dentro desse quadro, dirija-se imediatamente ao seu sindicato e peça esclarecimentos objetivos à APS no Fale Conosco ou no Reclame na Ouvidoria, ok? E vamos começar a conversar sobre a Petros. Existem na Petros muitos, não um assunto apenas que precisa ser imediatamente resolvido. E, como tudo que a gente quer que se resolva rapidamente, estes são assuntos que demoram muito mais do que seria desejável para serem resolvidos. Prezado presidente Bruno Dias, esse é o segundo vídeo que eu faço de apelo à direção da Petros e também aos nossos colegas eleitos e não eleitos do Conselho Deliberativo da Petros. Lembro aqui o primeiro grande problema, que foi assinar aquele famigerado e famoso termo de não judicialização para que pudéssemos reverter a forma absurdamente prejudicial ao formato de pagamento do PED 2015-2018, revertendo aquela cobrança em espiral, ou cobrança em formato de imposto de renda, para uma única alíquota. E lembramos que, naquela oportunidade, em diferentes ocasiões, o ilustre presidente Bruno Dias presencialmente informou que, tão logo fosse resolvida essa questão, outras seriam resolvidas porque seriam e poderiam ser resolvidas pelo Conselho Deliberativo da Petros e da diretoria executiva. A primeira questão que ficou pendente e ainda continua diz respeito aos pequenos salários, que nós sabemos, todos sabemos, existe muita gente na Petrobras aposentada na Petros que ganha muito bem, ganha além do teto, inclusive, do teto 1, e tem muita gente, a maioria talvez, que ganha muito pouco. E são exatamente esses colegas que ganham muito pouco e que, na primeira cobrança feita pela Petros, pagavam, por conta disso, muito pouco em relação ao que ganhavam e em relação à necessidade de cobrir o déficit. Com a mudança do procedimento, do método de cálculo de quanto cada um deveria pagar, aplicação linear de um índice, esses colegas tiveram um aumento, não é desproporcional ao salário, porque o percentual é igual para todos, mas é desproporcional aos salários que eles ganham. É preciso entender bem essa questão, tá? Não é que ele esteja pagando muito mais do que os outros, ele está pagando muito mais que ele poderia, digamos, pagar, tendo em vista o baixo salário que ele ganha e todos os descontos que são inerentes à legislação, ao imposto de renda e etc., que ele tem que pagar. E essa cota extraordinária também acabou penalizando mais esse nosso colega. Então, o primeiro apelo que eu faço aqui ao presidente Bruno, à diretoria da Petros e ao Conselho Deliberativo e Fiscal, que
coloquem na pauta de solução dos problemas esta pendência, que é um compromisso que o presidente Bruno Dias prometeu que daria a solução tão logo fosse solucionado o problema do PED 2015-2018. Isso já faz bastante tempo, não sei exatamente quanto tempo faz, mas se eu não me engano foi no início desse ano, então já se faz bastante tempo e é preciso dar uma solução a este problema. E tem outros problemas que também são compromissos do presidente Bruno Dias que vamos cobrar também agora na sequência. Presidente, senhores diretores, senhores conselheiros, em especial o diretor Akira, estamos discutindo com você, diretor Akira, a forma de reajustar os salários daqueles colegas não repactuados, eu estou entre esses colegas não repactuados, que, em tese, estariam no teto 1 dos aposentados ou dos participantes da Petros. Há uma discussão muito grande e eu declaro aos senhores, aí a todos aqueles colegas que estão aqui assistindo esse vídeo, que não encontrei no regulamento da Petros nenhum item que fale sobre teto para aposentado, de reajustamento para aposentados. Tem um item sim, se eu não me engano, o item 15 do Estatuto, ou artigo 15, com certeza não. É o capítulo 15 do Estatuto, que fala sobre reajustamento de aposentados e sobre concessão de benefício de aposentados, e em nenhum dos itens, subitens, artigos ou incisos define uma forma diferente da que todos conhecemos. E qual é a forma que nós conhecemos de reajustamento da nossa aposentadoria? Se você faz parte do maior contingente de aposentados, que é os repactuados, você reajusta a sua aposentadoria de acordo com o IPCA. Se você está entre aqueles 25% que são não repactuados, o seu reajustamento é por conta do mesmo indicador do que é dado aos colegas que estão na ativa. Há ainda uma observação, não lembro agora exatamente o número do artigo ou do item, que diz, e uma coisa que a Petros nunca cumpriu, e nós também nunca cobramos, que o percentual de reajuste desse conjunto de colegas não repactuados seria utilizando o índice de reajustamento dado aos colegas que estão na ativa ou o índice de reajustamento do INSS, aquele que fosse maior. O que foi praticado pela Petros até bem pouco tempo e durante longos anos foi o índice de reajustamento praticado pela Petrobras. Tudo bem. Nos últimos 3 anos, 2019, 20 e 21, a Petros simplesmente não reajustou o valor de aposentadoria dos não repactuados. E não reajustou por quê? Porque nós deixamos de contribuir ou porque nós estamos contribuindo de forma diferente do que os repactuados estão contribuindo em relação a alguma questão relacionada, por exemplo, ao déficit? Não. A Petros diz que nós estamos no teto, no teto 1, e é importante que você saiba o que é o teto 1, é utilizado para calcular a aposentadoria no momento em que nós nos aposentamos, considerando o que se chamava antigamente superintendente
geral de departamento. Cargo esse que a Petrobras não tem mais, que foi substituído por outro. Muito bem, isso não significa que a Petros deveria ou deve, por conta da não existência desse cargo, não reajustar o salário de aposentadoria, claro, o benefício desses colegas. Era e é possível fazer isso simplesmente adotando o que manda o regulamento. Pois bem, a partir dessa constatação, não é apenas uma opinião, o diretor da Petros, o Akira, chamou as entidades que formalmente representam a todos nós, trabalhadores aposentados e colegas da ativa também, sindicatos, federações e entidades, associações, para com eles discutir uma forma de resolver esse tema. Ora, a forma de resolver esse problema é lugar comum no entendimento de todos, que é aplicar o que está no Estatuto. E o que está no Estatuto não é a minha modesta opinião de ilustre leigo e não técnico especializado em temas de previdência privada, mas eu sei ler, né? E li o regulamento. Não existe absolutamente nada que proíba de fazer o que a Petros vinha fazendo até agora. Essa questão de teto não é algo que esteja claro ou que esteja, de fato, no regulamento da Petros. O teto existe, sim, mas para definir o valor de aposentadoria que vai valer a partir do momento que qualquer um de nós se aposentou. Como nós sabemos, principalmente colegas que trabalhavam embarcados, muitos ganhavam muito mais que superintendentes, que gerentes gerais, gerentes executivos, etc, etc. Então, para que pudesse ser montada um plano de saúde, um plano de aposentadoria como o nosso, benefício definido, era necessário também definir alguns parâmetros, e foram definidos. Então, o teto 1 é exatamente esse teto. Depois, em 1982, outro teto foi definido, passou a valer para aqueles que entraram a partir de 1982. Então, não podemos e não estamos chateados por conta de existir um teto 1 ou teto 2, porque assim foi combinado. E o que é combinado não fica caro para ninguém. Portanto, ilustre presidente Bruno Dias, ilustre diretor, não precisamos assinar de novo, não precisamos e não iremos assinar nenhum termo de não judicialização, porque não é absolutamente necessário, tendo em vista que no regulamento da Petros este tema não existe, esse tema não é contemplado da forma que o senhor ou os senhores estão dizendo. Inclusive, temos conhecimento que alguns dos conselheiros eleitos já levaram essa questão para ser avaliada e que não foi avaliada da forma como é necessária, não porque nós queremos que seja avaliada a nosso favor, nós queremos apenas que seja interpretado de forma correta o que diz o regulamento. E no regulamento não consta que o reajustamento esteja limitado ao teto de aposentadoria de quando você se aposenta e quando é definido o valor de aposentadoria a qual você vai fazer jus a partir do momento que você se aposenta. Portanto, prezado e ilustre diretor Bruno Dias, ilustre diretor Akira, vamos apressar a solução desse problema, pois temos outros e urgentes problemas a decidir imediatamente em relação a muitos e inúmeros aspectos que prejudicam o plano como um todo, inclusive esse prejudica também os não só os
não repactuados, mas também os repactuados, mas principalmente os não repactuados RG ou que estejam no nível no limite do teto 1. Então vamos resolver esse assunto o mais rápido possível, diretor Akira. Não há necessidade nenhuma de se fazer nenhum termo de não judicialização, não iremos assinar. Existe uma confusão enquanto ao número de pessoas que está dentro desse problema, se são 2.000, se são 3.000, se são 4.000. Não interessa qual é o número, o que interessa é que é um problema que não existe, não existiu até recentemente, e a Petros criou esse problema e precisa resolver de acordo com o estatuto. Não estamos pedindo que a Petros resolva de forma diferente, estamos pedindo que resolva dentro do que é regulamentado no estatuto. Ponto. Dito isso, existem outros aspectos que precisam ser resolvidos e eu vou parar neste momento aqui, porque eu espero que na próxima semana haveremos de ter uma reunião definitiva com o diretor Akira, onde isso vai ficar muito claro. Está sendo elaborada a 200 mãos um documento a ser entregue ao diretor da Petros, onde, em resumo geral, isso vai ficar claro. Existem estudos feitos por atuários, por gente que já trabalhou, inclusive na Petros, por gente que trabalha com previdência complementar privada e, portanto, não existe nenhuma dúvida em relação à correta e justa solução que se demanda junto à diretoria e ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal da Petros. Não precisamos postergar ou retardar mais do que se deve essa solução, porque, além da solução que eu falei antes, necessária para aqueles pequenos salários, existe esta que pode ser imediatamente resolvida e existem outras que eu vou fazer no próximo vídeo para que não fiquemos única e exclusivamente perdendo ou gastando tempo, eu diria, gastando tempo sobre um assunto de extrema importância de um conjunto de participantes, mas um conjunto de participantes com o mesmo direito, com as mesmas prerrogativas e deveres que os demais participantes da Petros e, portanto, com a necessidade urgente de decidir esse assunto. Você, colega petroleiro, que é não repactuado ou repactuado, mas que você esteja pré-70 ou pós-70, se você está dentro deste problema, compartilhe esse vídeo com colegas e amigos da Petrobras e vamos fazer pressão junto à Petros, questionando a Petros, que a Petros explique onde está estabelecido que é assim, pois não está em nenhum item do regulamento, e vamos fazer com que ela imediatamente resolva esse problema. A nossa pressão é essencial. Associe-se a esse canal, pois o que queremos aqui é resolver os problemas e as pendências que existem na Petros, na Petrobras e na AMS. Não temos aqui nenhuma intenção partidária ou comprometimento com algo que não seja em benefício de todos. Um grande abraço, colabore com teus colegas e amigos, dividindo, ou melhor, compartilhando esse vídeo e pedindo a eles também para que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Um grande abraço. Já já vamos fazer o outro e vamos falar sobre outros problemas da Petros que estão pendentes. Bom final de semana para você.